falando sobre temas relacionados com o desenvolvimento sustentável da nossa Amazônia. Hoje eu gostaria de comentar com vocês questões técnicas e científicas relacionadas com a COP30. A COP30 começa dia 10 de novembro. Hoje, no dia que nós estamos postando este vídeo no canal do professor Haroldo Vasconcelos, seu economista. Hoje começa em Belém do Pará, uma cidade de mais de 400 anos, aqui na Amazônia, e que, curiosamente, pelos seus portos, há mais de 30, 40 anos, escoa muitos produtos do Brasil e, mais recentemente, os produtos do agronegócio do Mato Grosso, do Maranhão, do próprio estado do Pará e de Rondônia e do Acre, em função da ligação fluvial entre as bacias do Rio Madeira, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Tapajós, que formam esse veio fenomenal do aquífero da Amazônia. A COP30 tem, entre vários desafios, o condão de procurar resolver um problema que se arrasta há 5 edições. Desde a COP 26, os países industrializados e os países ditos de primeiro mundo, os países ricos, especialmente na Europa, a Europa tem 27 nações co-irmãs naquele continente. Mas nem todos falam a mesma língua. É uma torre de Babel em relação a tributos, arrecadação, em relação à direita e esquerda, a condições de trabalho. E, naturalmente, eles têm uma influência muito grande no mundo inteiro, especialmente nas questões ambientais nos últimos anos. Então, já temos aí 5 edições aonde o Fundo Planetário, o Fundo Internacional para combater ou ajustar os fenômenos climáticos, partindo do princípio de que modelos de desenvolvimento, modelos de produção industrial precisam realmente ser revisados com tecnologia, revisados com uma visão melhor pela ciência, que tem alertado sobre o clima no mundo já desde a Eco 1992, que foi no Rio de Janeiro. Curiosamente, aquela que deu start às COPs lá atrás, em 1992, no Rio de Janeiro. Agora nós estamos aqui no Brasil, em Belém do Pará, aí sim na Amazônia, recebendo centenas de delegações para, entre o dia 10 de novembro e o dia 21 de novembro, procurar um alinhamento entre os membros das Nações Unidas com relação à energia renovável e sustentável, créditos de carbono, como fazer essa coisa da compra dos créditos de carbono funcionar de fato. Existe muita especulação, especialmente na África, especialmente no Brasil e nos países como a Colômbia, a Venezuela, o próprio Peru, que compõem a Amazônia Internacional e tem nas florestas a condição de realizar o crédito de carbono através do REDD+, que é uma metodologia em que o fato das árvores, biologicamente falando, absorverem, as pessoas podem transformar isso em projetos, certificados esses projetos, viram a equivalência em toneladas para que as empresas que poluem possam fazer a sua descarbonização. E é um intrincado de cálculos matemáticos, científicos, para você realmente saber a quantidade de unidade de toneladas de crédito de carbono que aquela determinada área de mata absorve. E isso se transforma em blockchain, isso se transforma em títulos
isso se transforma em contratos, isso se transforma na linguagem da descarbonização em ativos financeiros, ativos econômicos, que basicamente os países da Europa compram. No Brasil nós tivemos, dezembro, há 10 meses atrás, finalmente, a votação no Congresso Nacional da Lei Nacional sobre os créditos de carbono e a mitigação dos fenômenos climáticos. Mas nós estamos em novembro e o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Congresso Nacional ainda não fez a regulamentação de várias etapas dessa legislação. Esperando esta semana, com certeza, em Belém, os trâmites e a conversa e as negociações com os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México e aqui da nossa América Latina, em especial, lógico, a Amazônia Internacional, que tem o Brasil com a maior área de cobertura, mas também temos as possibilidades de ouvir outros estados, como o próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o Goiás, em função de outros biomas. O crédito de carbono, o Fundo Internacional para o Combate ou Projetos de Desenvolvimento Sustentável que combatam o efeito estufa e os fenômenos climáticos, e de onde virão os recursos, quais os países que realmente aportarão recursos. A última COP29, ano passado, ela discutiu e debateu, mas não chegou a um consenso nos 21 dias de reunião que ocorreram há 12 meses atrás. Então, isso veio para a agenda da COP30. Os países precisam reunir quase 2 trilhões de dólares por ano para colaborar com os projetos de países que estão em desenvolvimento e que podem fazer ali, nesses projetos, nessa metodologia do seu desenvolvimento local, nacional, lançar mãos de tecnologias, comprar tecnologias para que haja menos poluição nos seus rios, para que haja menos poluição pelas indústrias no ar, em função de que, se todas as 200 nações realmente hoje estivessem em nível industrial, não tinha mais planeta. Você entende? Você entende que até o fato de termos talvez 30 nações ricas, industrialmente potencializadas e prejudicando, por assim dizer, pela emissão no ar e na água de tantos poluentes, você imagina se realmente hoje nós tivéssemos 200 nações industrializadas? Eu acho que nós não estaríamos aqui conversando e comentando, não teria COP30. É um fato da natureza das relações econômicas e sociais, culturais aqui neste planeta. Isso quer dizer para nós que estudamos, nós que podemos colaborar de alguma forma, especialmente nós que estamos no terceiro setor. Eu represento, por exemplo, o Instituto Kadosh para o Desenvolvimento da Amazônia. Nós temos alguns projetos relacionados com isso: promoção da agricultura sustentável, promoção da agricultura regenerativa, projetos de reflorestamento. Então, a gente, como terceiro setor, tem colaborado com prefeituras, com governos, com legisladores, para que o Brasil possa, sim, ter na nossa região amazônica um modelo diferenciado de produção sustentável, de comércio justo. Mas, infelizmente, isso não acontece em todos os países. A concorrência e a competição e as heranças que vêm de séculos passados, elas ainda inibem um diálogo franco, um diálogo honesto, aonde os líderes mundiais, os cientistas, os políticos e os empresários que fazem o desenvolvimento acontecer possam realmente fazer um jogo justo, um jogo humanizado, um jogo que leve em consideração a sensibilidade das matas, dos animais, da biologia. Isso parece parece papo, né, de xiita ecológico. Não é. Nós não podemos botar uma redoma nas florestas, mas também nós não podemos derrubá-las.
é estudo que nos coloca em situação cidadã de fazer um desenvolvimento realmente sustentável. Não apenas na academia, não apenas nos livros. O grande desafio realmente é negociar. O grande desafio é lançar mão de projetos, de tecnologias que reduzam as emissões. Isso é fato e é necessário. Não adianta você colocar longe, não adianta você colocar e fazer um debate só e meramente ideológico. É preciso que todas as pessoas que têm o que contribuir possam ter assento e possam ser ouvidas. O Brasil ainda não tem um modelo de desenvolvimento sustentável depois da Eco 92. Faz tempo, né? O mundo não tem um modelo de desenvolvimento sustentável, mas a esperança é que este ano, com a COP30 aqui no Brasil, em Belém do Pará, no meio da Amazônia Nacional, no meio da Amazônia Internacional, nós possamos colaborar com o mundo, sendo o hemisfério norte, o hemisfério sul, sendo ali o Oriente, a própria Europa e nós aqui nessa parte do Ocidente, inclusive com a Oceania. A Austrália produz muito gado para o consumo humano, muita proteína, e a gente nem ouve falar se a Austrália ela tem uma legislação ambiental como o Brasil tem. Nós sabemos que a Europa não tem, os Estados Unidos não tem, o México não tem. Mas eles cobram muito aqui na América Latina, o Brasil, pelas dimensões da floresta amazônica. Enfim, a Austrália fica sempre fora desse jogo e ela produz muita proteína. Mas à custa de quê? À custa de quais emissões? Isso nunca fica claro, né? Mas as cobranças sempre vêm aqui para o Brasil. E tem gente no Brasil que apoia covardemente, eu diria, apoia o que vem de fora pronto. Nós precisamos, na verdade, de uma soberania sobre esses projetos de desenvolvimento sustentável aqui na nossa região. Para finalizar essa minha colaboração hoje, que começa a COP30, guarda esses números aí. A Amazônia Internacional tem 14 países e o Brasil. A Amazônia brasileira tem 50% do território nacional. A Amazônia brasileira tem 900 cidades. A Amazônia brasileira não é o Amazonas, não é o estado do Pará. A Amazônia brasileira são 9 estados, incluindo o Mato Grosso e incluindo o estado do Maranhão. A Amazônia brasileira tem 27 milhões de pessoas. A Amazônia brasileira, pelos seus rios, tem uma economia dinâmica e própria, que gera riqueza e que, com todas as dificuldades e todas as amarras impostas desde a década de 90 para cá, a Amazônia brasileira é responsável por 20% do PIB nacional. E isso não é pouco. Imagina se nós temos projetos de desenvolvimento sustentável e colocamos as terras para produzir com tecnologia alimentos para o mundo. Nós podemos, de repente, na Amazônia, em 5 anos, em 10 anos, sermos responsáveis por 40% do PIB nacional. Pensa nisso, reflita sobre isso, cobre seus governadores, cobre sua bancada federal. Afinal de contas, outro número, em termos políticos, 9 estados que compõem a Amazônia são 27 senadores da República. Cadê as legislações bem específicas para a nossa Amazônia? Deputados federais são 97 deputados federais, do Maranhão até o Mato Grosso, passando pelo Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e o Pará. 97 deputados federais. Onde estão as legislações federais que nos protegem e que nos ajudam? Nós somos, nos 9 estados, 9 governadores,
9 presidentes de assembleias legislativas e anotem aí, 292 deputados estaduais. Onde está a visão de desenvolvimento regional? Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, projetos de desenvolvimento regional, projetos que promovam a economia verde da Amazônia. Os empresários também precisam começar a cobrar as bancadas federais e parar de olhar só para os seus estados. Cada estado é potencialmente muito bom, produz aquilo que sabe, mas vive num contexto de região. A Amazônia precisa falar mais sobre a Amazônia. Que a COP traga bons ventos para nós. Grande abraço, até a próxima.